Vamos lá, gente. Vamos tentar ouvir a palavra, né? Vou botar um pertinho do outro aqui para facilitar. O tema da mensagem de hoje é discipulado e igreja local. A gente vai tentar trabalhar na ordem, né? A gente falou no primeiro encontro de evangelismo. Depois você evangelizar uma pessoa, você leva ela para uma igreja. E isso é o circuito natural das coisas, né? Dentro do evangelismo. A gente vamos lá para Mateus 28. Discipulado e igreja local. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Mano, esse tema, na verdade, é assunto para, sei lá, para 4 encontros. Que eu vou tentar resumir ele tudinho num encontro só. E pior, em uma horinha, né? Todo mundo achou? Mateus 28, versículos 19 e 20. Esperar a Cris. Eu tô um pouco lerda com esse 28, né? Os últimos versículos, né? Semana passada a gente viu também. Foi. Já? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mano, esses 2 versículos são muito ricos, né? Pela abordagem. Talvez a gente passe todos os encontros dessa série somente nesses 2 versículos. Porque a ordem não é só evangelizar, a ordem também é ensinar. Se você evangeliza alguém e essa pessoa quer conhecer Jesus, aquela pessoa ela se desperta ela atende ao chamado, né, digamos assim. E aí a gente aprendeu que essa obra toda pertence a Deus. E se eu não insiro aquela pessoa em um contexto de igreja, eu estou anulando meu evangelismo. Eu estou dizendo para Deus que a ordem dele me enviar é uma ordem excessiva. O que significa uma ordem excessiva? É uma ordem onde eu só fui enviado para pregar, para convidar aquela pessoa ao evangelho. Mas eu não fui enviado para amar aquela pessoa no íntegro, né? O que acontece, gente, em contexto geral? Deixa eu dar um exemplo. Quando você é contratado por uma empresa, seu patrão fala assim, ó, você só vai ter que fazer essas planilhas aqui. Aí o cara chega, faz aquelas planilhas só. Se ele vê um papel no chão, ele não vai juntar porque ele só é pra fazer planilha, não é pra juntar papel no chão. O chefe do cara tá aperreado lá, tá precisando beber uma água. Não vou dar água pra ele não, fui contratado pra fazer planilha, não foi pra dar água pra patrão. Então a gente tem essa tendência de fazer somente o que é restrito, né? Eu só vou fazer isso, eu não vou fazer o resto. A grande comissão, que é como é conhecida essa ordem de Jesus, ela tem que ser completa, né? Porque Jesus fala de forma completa. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ide, batizando-os, ou seja, inseri-los eles no contexto de igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, ou seja, vida cristã, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus ele poderia encerrar esse argumento dele no portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Pronto, poderia encerrar aí. Mas ele vai além. Ele fala de batismo e ele fala de ensinamento. Beleza? Então após o evangelismo, naturalmente, encaminhamos os evangelizados para uma igreja local. E qual é a diferença? Por que a gente fala igreja local? Porque é a igreja mais próxima, né, da pessoa. Existe uma diferença de igreja mais próxima para a igreja mais bíblica, a gente sabe disso, né? Por exemplo, a igreja mais próxima de mim seria o quê? Meu vizinho aqui. Mas esse não é uma igreja bíblica, tá? Não é uma igreja bíblica. Eu falo isso com todas as letras, todos os termos, sem medo de represálias, né? Que nem dizem as pessoas. Qual seria a segunda igreja mais próxima da minha casa? A daqui de trás. Também não é uma igreja bíblica. Então, procure uma igreja, primeiramente, que seja bíblica. Segundo, que você se sinta bem.
As pessoas invertem os papéis. As pessoas primeiro procuram uma igreja que se sentem bem, depois se é bíblica ou não. E o que acontece nisso aí? A pessoa vive o resto da vida toda, o resto da vida dela, dedicada a uma igreja que não prega Jesus, sabe? Por quê? Ah, porque é tradição, porque eu nasci aqui, meus pais são dessa igreja, então eu vou ficar aqui. Mas, mano, esse não é o ponto. Porque assim, você pode comer o resto da vida arroz com feijão, o resto da vida. Mas você uma hora vai querer comer uma carne, uma hora vai querer comer alguma coisa, tipo, boa, agradável. Aquele gosto é inflamável, sabe? É um gosto, tipo, tô a vida toda sentindo o mesmo gosto. E esse gosto aqui, ele me sustenta, mas ele não me dá beleza. E a igreja de Cristo é a igreja que ama a noiva, né? Essa comparação, essa metáfora era muito linda, porque a noiva, ela é o quê? Ela é alguém arrumada, ela é alguém bonita, ela é alguém que todas as atenções da festa está destinada a ela. E é o noivo, obviamente. Então, o contexto de igreja local é uma igreja próxima. E por que a gente precisa de uma igreja local? Esse é o ponto, talvez a gente se questione. Porque a ordem de Jesus não foi deixar com que cada um vivesse da sua forma. Porque senão eles tinham colocado aqui, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei para que vivam só. Mas não, porque mais lá na frente o que ele fala? E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ou seja, tudo é plural. Ele começa o texto no plural e ele termina o texto no plural. Portanto, vão, façam discípulos, nações, batizando-os, ensinando-os, lhes ordenei, estarei sempre com vocês. Ou seja, o texto é todo plural. Não tem como a gente ser cristão sozinho. Não tem como. São duas coisas que não se... Como é que é? Antônimos, são antônimos, sabe? Cristão e sozinho, cristão e solitude, está incompatível. A começar que Deus é três. Então Deus já não é um ser sozinho, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Já é uma prova cabal de que Ele não quer que nós vivamos só. Ele não quer que nós vivamos isolados uns dos outros. Então a igreja local ela existe porque a gente é uma parte de todo o povo que vai morar no céu. A gente é uma parte, né? Sabe quando você ia nas igrejas pentecostais, aí o pastor chegava e o pastor convidado chegava, olha, estou muito feliz em conhecer mais uma parte da igreja que vai morar no céu. Pois é, porque dentro de todo o mundo nós somos uma partezinha do povo que vai morar no céu. E a gente precisa estar inserido em um contexto de igreja local, porque é aqui onde a gente vai ser ensinado a obedecer tudo que Deus ordenou. É aqui onde a gente vai ser confrontado, é aqui onde a gente vai reconhecer o nosso pecado, aqui onde a gente vai conhecer o nosso erro, tudo mais. Dietrich Bonhoeffer, eu não sei falar o nome dele, mas eu vou falar de Dietrich Bonhoeffer. É porque o nome dele é alemão, é difícil falar o nome dele. O chamado a discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo, a subversão de todo o legalismo por meio da graça daquele que chama. Ou seja, a pessoa que ela é evangelizada, gente, isso aqui é um problema humanitário, tá? Isso que eu vou falar agora. Quando vocês forem pregar para alguém, a pessoa vai vir com um discurso, é um discurso já decorado. Todas as pessoas que não conhecem Jesus, elas vão falar assim: eu não vou para a igreja por causa de reticências, né? E aí onde entra o papel do evangelista, tentar colocar na cabeça da pessoa o que ela entende por igreja e o que de igreja é de fato. Tentar desassociar a cabeça da pessoa que igreja, templo, não tem absolutamente nada a ver com igreja, família, sabe? Igreja, pessoas que amam Jesus. É tentar colocar isso na cabeça dela para que ela não se iluda com o fato de que igreja está acima do próprio Deus. É muito mais importante do que a própria vida dela. E não é isso. A igreja ela só existe porque pessoas existem. A igreja não existe porque uma pessoa existe. A igreja não existe porque uma pessoa está bem, porque uma pessoa está mal, ou porque uma pessoa entende de alguma coisa. Não. A igreja existe porque pessoas existem. Esse corpo existe. Então, se existe um corpo, existem membros. Então, esses membros precisam estar alinhados. Então, eu já tive muitas dificuldades a pregar para pessoas justamente por causa disso. Esse dualismo, sabe? Ela tem um preconceito sobre a igreja e ela começa a sentir uma dor passada. Pô, já passei tantas decepções de igreja, falando isso tal, pai e tal.
E existem dois extremos, né? Tem a pessoa que tem uma aversão à igreja e tem a pessoa que ela só consegue servir a Deus se estiver inserida em um contexto de igreja dessa forma. O que a gente precisa entender é que essa pessoa precisa amar Jesus acima de tudo. Então o evangelismo não é para levar a pessoa para uma igreja mais bíblica ou levar a pessoa para uma igreja qualquer ou para a nossa igreja. O evangelismo de fato ele acontece quando eu tenho uma intenção, eu tenho uma motivação de levar aquela pessoa a amar Jesus. Porque se nós amamos a Jesus, se nós amamos alguém, gente, o local ele é o que menos importa, né? Isso acontece até nos namoros da vida. Se você namora alguém, você não interessa se a pessoa tem carro ou moto, você não interessa se a pessoa tem dinheiro ou não tem. Não, você ama aquela pessoa. O local e o que ela tem é o que menos importa. Então o que acontece, gente, isso é um desafio que eu acho que vai ser pro resto da vida. É fazer com que as pessoas amem Jesus acima das circunstâncias. A gente já tem essa dificuldade. E olha que a gente já tá no caminho, né? Mas a gente já tem essa dificuldade em... Pô, será que eu tô amando Jesus mesmo? Será que eu poderia entregar mais por ele do que eu tô entregando? Imagine um cara que não conhece ele. O cara que tá lá fora. E as coisas são meio superficiais. Eles acabam que vão entregar coisas materiais para receber o amor de Deus. Então é um caminho difícil. Então o mais difícil ainda é depois que ele está inserido na igreja local. Porque trazer a pessoa para cá para ouvir a mensagem é relativamente fácil. Outra coisa é mantê-la aqui. É mantê-la ouvindo. É mantê-la aprendendo, sabe? Nesse caminho. O que já é difícil para nós mesmos, né, Micael? Acordar cedo para vir pro culto. Imagina pro cara que está entrando agora. Então a igreja como sal precisa dar o bom gosto ao mundo. E como luz precisa ser notável para refletir Jesus. Vamos lá para Mateus 5. Mateus 5, versículo 13 e 14. Leia, Micael. Mateus 5, versículo 13 e 14. Não para de empurrar. 5, 14, 13. E aí, Micael? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Repete pra ver, por favor. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vou dar uma sortezinha. Gente, essa metáfora do sal e da luz, ela não é uma metáfora aleatória, tá? Ela foi feita bem pensada. Jesus era gênio até nisso. Ele usou uma coisa que nunca ia acabar na humanidade. Sempre existiu e nunca vai acabar, que é sal e luz. Se você for explicar o que é sal para uma pessoa daqui a 50 anos, ela ainda vai entender a mesma coisa que a gente entende hoje. Se você tivesse explicado 50 anos atrás o que era sal para uma pessoa, ela ia entender o que era sal, porque sal é comum. A gente depende de sal. Sal é uma coisa que não pode faltar em nenhum alimento. Nem que seja um pouquinho, você tem que colocar sal. O que é engraçado é que até em alimentos doces, você coloca sal. Sabe? Até em, tipo, você vai fazer eu lembro a primeira vez que a mãe foi fazer um bolo, a mãe colocou sal no bolo. Eu fiquei, assim você vai colocar sal no bolo? Mas é necessário, pai, então. Gente, a igreja, ela é necessária para dar o gosto ao mundo. Para dar o bom gosto ao mundo. Sem a igreja, você sabe que o motivo de Deus não ter acabado com a comunidade ainda somos nós, né? O motivo pela qual Deus ainda não destruiu isso aqui tudo, não jogou uma bomba e puf. E vocês querem Big Bang, agora tem um Big Bang, toma, puf. E acabou com tudo, é porque existem pessoas ainda para serem salvas, para serem tocadas. Mas se o sal perder o seu sabor, gente, e aí? Se o sal chegar a vencer, por exemplo. E aí vai cair nisso que a gente está falando, nesse legalismo que a gente está falando. A igreja não vai ter mais forças. Já tá difícil competir com o mundo. E vai chegar um tempo que vai ficar mais difícil ainda competir com o mundo. São muitas facilidades que a gente tem hoje. As pessoas elas não precisam mais sair de suas casas para ir para uma igreja. Hoje tem culto pelo YouTube. Sei lá, você pode ter até igrejas virtuais. Você se relaciona com pessoas com membros como se fosse uma rede social. E isso é o que
o inimigo quer que as pessoas pensem, quer que as pessoas acreditem que o mundo é relativo num ponto onde até a sua própria igreja você pode montar, você pode criar. Só que isso eu não sei por que procurar anticristo, né? Se mais anticristo do que isso, anticristo é tudo aquilo que é contra Jesus. Então, isso é contra Jesus, então isso é um anticristo. Então a gente precisa entender, mano, que o relacionamento com as pessoas é o que faz de nós igreja. Se colocar esse mesmo grupo de pessoas aqui falando sobre futebol, ainda vai ser igreja? Uma pergunta difícil, hein? Ainda vai ser igreja? Micael falou que sim. Cristina? Cuidado. Micael e Rafael falou que sim. Você vai falar o quê? Não? Por que não, Cris? A pergunta é se eu colocar no mesmo grupo de pessoas. Como a gente tá reunido aqui, só que falando de futebol. Mas se a gente for da igreja, sim. Se for de futebol, não. Tipo assim, se a gente for uma igreja e falar de futebol, vai ser continuar sendo igreja. Mas Não, se então não for igreja... esse mesmo grupo que tá aqui, nós. Vai ser. Nós só vamos mudar o assunto, vai, né? Acertou, aqui é porque Cris tinha entendido. Então, vai continuar sendo uma igreja, gente. A gente ainda vai continuar sendo igreja. Falando do mesmo assunto. Então, olha só, como são várias coisas, são várias caixinhas dentro de uma. Na cabeça da pessoa, isso aqui não é. Na cabeça da pessoa lá fora, isso aqui não é um culto. Isso aqui é uma reunião. Então isso aqui é um estudo. Sabe? Para ela, o que é um culto? É um cenário montado com banda, pai e tal, pastor lá na frente, cadeiras alinhadas. Sabe? Tipo assim, você pega uma sala de aula e ao invés de arrumar ela da maneira tradicional, você faz um círculo. Vai deixar de ser uma sala de aula aquilo ali? Vai deixar. Não vai deixar, gente, de ser uma sala de aula. Apenas mudou o formato, mudou o cenário, mas ainda é uma sala de aula. Está sendo passado um conteúdo. Aqui é a mesma coisa, nós estamos cultuando a Deus. Isso aqui não deixa de ser culto de maneira alguma. Antigamente o Marcos e eu nós tínhamos receio em falar que isso aqui era um culto. Até um ponto que a gente entendeu o que era culto. Depois que a gente entendeu o que era um culto, eu falei, mano, vamos pro culto. A gente vai cultuar a Deus. E as pessoas, elas têm essa... E eu entendo, eu até gravando um podcast com a Cristina, a gente falou sobre isso. A gente entende que existem pessoas diferentes umas das outras. Pessoas que não conseguem viver em comunidade dessa forma que a gente vive. Eu entendo. Só que essa pessoa precisa entender o que é mais primordial. Que independente de onde ela esteja, o alvo não é para ser o cenário. O alvo não é para ser a beleza do templo. O alvo não é para ser a banda, os músicos, o pastor, o alinhamento das cadeiras, a forma que o culto é feito. Não. A forma primordial, o motivo primordial para ele estar ali é Jesus. E Jesus requer que ele esteja em comunidade. É isso. As pessoas invertem o papel dizendo, eu vou para a igreja e a igreja vai me levar até Jesus. Não, gente, você tem que amar Jesus primeiramente. Acima de tudo, acima de todos. É por causa do seu amor a ele que você vive em comunidade. É por isso que eu não acredito em pessoas desviadas. Porque pessoas desviadas são aquelas que procuram a igreja e a igreja leva elas para Jesus. Porque quem ama Jesus primeiro, ela não se desvia, não tem como. É um caminho sem voltas. Quando Jesus parou na frente de Paulo, Paulo nunca mais se desviou. Quando Jesus parou na frente de Zaqueu, Zaqueu nunca mais se desviou. Então não existe isso. Não existe isso. Ou você ama Jesus de todo o seu coração, ou você está apenas de férias no seu mundo lá fora. E o lance de ser luz, eu gosto muito de um pastor chamado Jonas Madureira. Depois vocês procurem algumas pregações dele, tá? Ele é o cara que eu me espelho demais nele, Jonas Madureira, porque ele é filósofo e teólogo e pastor, né? Então as pregações dele são bem filosóficas, tipo assim, são bem legais. Ele usa metáforas bastante interessantes. E eu fiz até uma música que eu homenageio ele. E, mano, ele fala de uma coisa de ministério do holofote. O que é o ministério do holofote? O que o holofote faz? Respondam aí. O que o holofote faz, Lucas? O holofote você diz a luz, né? Você sabe o que é, né? O holofote, aquele coisa grandão. Sim. Ele coloca foco em alguma coisa. Isso. A gente dá atenção pro holofote em si? Não. Ele que dá atenção pra nós. Oxe. Não, a gente dá atenção porque ele tá focando. Porque ele tá focando. A gente tem que ser isso, mano. A gente tem que ser luz no sentido de focar pra Jesus. Entendeu?
Nós somos holofotes, sim, mas no sentido de darmos luz para quem deve ser visto. Olha que lindo. Quem deve ser visto? Jesus. Então a gente tem que ser luz nesse sentido. Mostrar Jesus para as pessoas. Jesus, ele tá obscuro para as pessoas, ele tá escuro para as pessoas. Quando você vê um velho que não tem nada que fazer na vida se vestindo de Jesus, dizendo que é o Cristo, você tem que olhar para ele e rir também, porque é isso que ele quer entretenimento, ele quer entreter as pessoas. Jesus não, Jesus ele quer que você aprenda a viver. Uma coisa interessante sobre o sofrimento. O sofrimento ele é uma escola, a gente aprende com o sofrimento. Só que a primeira coisa que dá vontade de fazer quando vê um sofrimento é questionar por que está acontecendo com a gente, né? Nem diz a música do Thales, né? Parece que é difícil só pra mim. Parece que aquele sofrimento, parece que só eu, o mundo todo, tá sentindo aquilo. Mas ninguém tá sofrendo na vida. E a gente fica comparando os problemas, né? E a minha mãe costuma fazer isso demais. Deus tem que puxar a orelha dela. Ah, tu tá com isso aí? Ah, eu que tô com isso, sabe? Essa é uma Olimpíada sabe? de problema. Isso, tu tá com essa dívida aí e eu que tenho o dobro. E gente, a gente vai aprender mais lá na frente sobre dividir fardos. Igreja é um local onde a minha dor, o meu sofrimento, ele tem que ser o menor possível. Porque mesmo que eu esteja com um câncer e o meu amigo esteja apenas com dor de cabeça, a dor de cabeça dele tem que ser mais importante para mim do que o meu próprio câncer. Mas Jonathan, isso é muito pesado. Eu falei, mas você não veio para o mundo para ser sozinho, você não veio para o mundo para sentir dor sozinho. Enquanto você se preocupa com a dor de cabeça do seu irmão, 1000 pessoas vão se preocupar com o seu câncer. Enquanto você se preocupa com a dor de cabeça do seu irmão, Jesus está olhando para você e está te ajudando, está te aconselhando, está te amparando. O problema, gente, é quando vocês leram o meu texto novo sobre o amor próprio. Então, eu escrevi aquele texto lá. O problema é quando eu olho para mim como uma figura, sei lá, endeusada, e eu tenho que me amar acima de tudo, porque eu sou o bonzão da cocada preta, né? E Jesus ele tem que olhar para mim e me admirar, porque eu sou o cara. Ele tem que me amar acima de tudo, não eu amar ele acima de tudo. É um amor próprio excessivo, onde a dor do meu irmão é o que menos importa. Uma dorzinha de dente? O que é uma dorzinha de dente? Sabe? Eu tô pior que você. Pois é, e isso é antipatia, gente. E antipáticos não herdarão o reino de Deus. Tá lá em Acrescentares, capítulo 8. Então, é na igreja local que a gente nos conhece melhor em Cristo. Ainda em Mateus 5, só que versículos 15 e 16. Mateus 5, versículos 15 e 16. E aí, Cris? Nem as que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas do velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai que está nos céus. É na igreja local, gente, que a gente vai entender nossas limitações, os nossos problemas, as nossas limitações, quem nós somos de fato. A gente aprende de duas formas na igreja local. A primeira forma que a gente aprende é como amar Jesus e como conhecê-lo melhor e como amá-lo melhor. Como é que a gente aprende isso? Pela pregação, né? O Jonathan prega, a Cristina ministra o catecismo, a gente vai aprender. A outra forma é de como amar o próximo. Como é que a gente aprende isso? No relacionamento com a igreja, né? Quando a gente começa o culto, a gente pergunta como é que foi a semana um do outro, a gente percebe olhares, a gente troca olhares, a gente está junto, né? E o mais difícil dentro do igreja local é conhecer que o ponto principal é Cristo. O alvo principal é Cristo. O que acontece em muitas igrejas, em muitas e muitas mesmo, e eu tenho medo de que aconteça conosco um dia, é uma guerra de egos. É uma guerra onde eu preciso ser melhor do que o outro, onde eu preciso estar à frente do outro, onde eu preciso mostrar que eu sou melhor do que o outro. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque é comum você juntar pessoas pecadoras e o pecado delas querer se manifestar acima de tudo. É comum. É comum você juntar um time de futebol e um querer ser melhor do que o outro, um querer jogar melhor do que o outro, um querer vestir a 10, um querer colocar a braçadeira.
Um zagueiro querendo merecer melhor que o outro. É comum você juntar um grupo de investidores e um querer ser mais rico do que o outro, ou um querer ter mais autonomia no negócio do que o outro. Na igreja o que acontece é um querer ser menos pecador que o outro. Também. E acabando que julgando quem é inferior, né? Para isso existe Romanos 14. Leiam Romanos 14. Vamos lá para Bonhoeffer de novo. Dietrich Bonhoeffer. Esse nome é muito lindo, cara. Aquele tem o nome desse, ó. É o sal que preserva a terra. E ela existe exatamente por causa desses pobres, indignos e fracos que o mundo despreza. Esse sal divino conserva-se em seu poder de ação. Ele permeia toda a terra, é sua substância. Assim, os discípulos não pensam somente no reino dos céus, mas são constantemente lembrados de sua tarefa no mundo. Isso é interessante. Nós somos luzes, né? Não podemos esquecer isso, mas também não podemos esquecer que também somos sal. Então, na medida que nós estamos focando para Jesus, né? O que chega a ser metafísico, mas nós também temos algo que é bastante físico e é bastante presente, que é o sal. Nós precisamos ser sal. Deixa eu dar um exemplo de como você deve ser sal no mundo. Uma roda de conversa com ímpios. Eu não gosto desse termo ímpios. Mas uma roda de conversa com quem não é crente, com quem não ama Jesus, digamos assim. Eu acho que quem não ama Jesus é mais pesado que ímpios, né? É o significado de ímpios. Mas assim, quem não ama Jesus é todo aquele que não vive para Jesus, não ama Jesus. Pode até gostar dele, pode até admirá-lo, mas não ama Jesus. Isso é importante para pensar. Você está numa roda de ímpios, e aí os caras começam a falar imoralidades, os caras começam a falar coisas que atingem diretamente tua fé, pai e tal. Se você é sal, você vai dar um tempero bacana naquele negócio, né? Você vai dizer, mano, não é bem que é assim, pai e tal. O que aconteceu muito com a gente aqui é que os caras aqui são muito homofóbicos. Giovanni, o Regne, pai e tal. Os caras, eles odeiam gay, tipo, acima de tudo, né? E na roda de conversa sempre falava, gente, mas assim, mano, o cara é um ser humano, como a gente, pá. Eles não estavam da forma mais amigável possível. Falando, não, gente, tipo assim, porque o Giovanni tinha eu não sei se ele mudou agora, né? Mas ele tinha uma excessividade de querer matar gays. Se tivesse uma arma, eu nem pra estar gravando isso, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. E a gente ser só nessas circunstâncias, em mostrar pra pessoa que aquilo que ela está falando é absurdo. E se a pessoa não te ouvir, você deve sair fora. Você deve procurar o seu cantinho e procurar pernas pra quem a gente quer, ir embora. Porque não é legal você estar ali, você não está conseguindo salgar aquele ambiente. Você não está conseguindo ser sal naquele ambiente. E outra maneira de ser sal também é quando você vê as coisas tudo errado e você pode mudar, né? Você pode dar um tempero para aquilo ali. Isso é muito importante em muitos aspectos. Por exemplo, eu jogo bola, né? E eu tenho que ser cristão jogando bola também. É normal que às vezes eu me estresso pra caramba, falo um monte de palavrão, xingo todo mundo, pai e tal. Mas tem uma hora que quando o time faz um gol, né? Meu time faz um gol, eu alivio ali, peço perdão pro meu time, pai e tal. E existe uma coisa dentro do futebol, mano, que se você quer saber se a pessoa é crente, não é se a pessoa fala palavrão jogando bola, porque isso é comum, isso é natural, isso aí não tem nada a ver. Eu acho até errado peladas de cristãos que proíbe o cara falar palavrão de um minuto fora, não. Você quer saber se a pessoa é crente, é se ela é honesta dentro de jogando bola. A bola saiu, ela viu que a bola saiu, mas ela não diz. Honestidade. A bola pegou na mão do cara, não pegou na minha mão não, não sei o que, não pegou na minha mão. Tá mentindo, na cara de pau, sabe? E Jesus tá vendo. A melhor forma de você descobrir se a pessoa é crente é se ela é honesta jogando bola. Se ela é honesta, se ela é sincera. Não, a bola não saiu não, tirei a bola em cima da linha. Mano, a bola saiu, pô, todo mundo vê que a bola saiu, tá, e tal. Não fez falta não, pá. O cara entra pra machucar o colega, mano, pra machucar o irmão, por exemplo. E isso são coisas que a gente sabe se a gente é sal ou não, dentro desse contexto. E agora é importante anotar, quem estiver anotando, tá? Uma vida cristã ela tem 3 esferas. A esfera pessoal, a esfera comunitária e a esfera social. Repete pra mim as 3 esferas. Comunitária, social e... Pessoal, comunitária e social. Vamos lá para a esfera pessoal, tá lá em Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Versículos 26 e 27.
Pessoal comunitária. Pessoal comunitário e social. 14, 26, 27. Pessoal Lucas 14, versículo 26 e 27. E aí, Fábio? Não achou? Não, Será que é isso? não quero não. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Na esfera pessoal, a gente precisa amar Jesus acima de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, acima de tudo, né? De todos. E a esfera pessoal, é como eu falei lá no início, é o que é primário, é o que é primordial, é o que tem que vir primeiro. Não podemos inverter de maneira alguma essa ordem. Ah, eu vou para a igreja tentar me ajeitar, né? Ou então como está acontecendo hoje em dia, né? Os caras que saem das facções para ir para a igreja para evitar a morte. Por exemplo, passa 2 dias, sei lá, 1 mês, 2 meses e depois volta de novo pro... É natural, gente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É a mesma coisa quando você faz uma matrícula num curso, você desiste no curso no meio do caminho. Por quê? Porque não é aquilo que sustenta. Primeiramente você tem que amar Jesus, cara. Você tem que se entender como um pecador. Você tem que falar, por que eu amo Jesus? Porque ele me livrou do inferno. Depois que eu entender que Jesus me livrou do inferno, aí sim, eu vou para um lugar que mais me aproxima dele. Que naturalmente é uma igreja local. São pessoas que também amam Jesus, né? Você lá, você é torcedor de São Paulo. Vai falar, não, onde é que os caras estão assistindo o jogo? Pô, eu vou pra lá. É comum, isso é um caminho natural. Só que primeiramente eu preciso amar Jesus. Primeiramente eu preciso torcer pro São Paulo. Vou fazer a metáfora. Primeiramente eu preciso torcer para um time, para depois assistir jogos de pessoas que também torcem por esse time. Eu preciso amar Jesus, eu preciso entender o significado dele na minha vida. Porque senão, gente, eu vou fazer da igreja o meu ídolo. É o que a igreja católica faz, perdão. Da igreja um ídolo. Eu vou fazer do templo, eu vou fazer daquela relação ali de pessoas o meu ídolo. Sabe? Aquilo que eu devo amar acima de tudo. Tem pessoas aí, tipo, velhinhas, por exemplo. Ah, eu não saio da minha igreja não, porque eu tô há 30 anos na minha igreja. Foi a minha igreja e meu filho se converteu, meu marido se batizou, o pai e tal. É bonito, gente, isso. Tradição é algo bonito, né? Conservar valores é algo bonito. Só que, mano, às vezes nem tudo que é belo é realmente necessário. Já teve várias coisas belas que tive que descartar da minha vida porque por não ser necessárias, né? Aquele texto lá que eu escrevi sobre fato, deixar pra trás coisas que são bonitas também. Deixar pra trás coisas que não agregam, sabe? Tem coisas que a gente vai precisar deixar pra trás e tradicionalismo vai ser uma delas. Felizmente, eu abandonei há 5 anos atrás a maneira tradicional de congregar, né? Foi a maneira que todo mundo aqui tinha antes. E me encontrei, achei legal. Comunitário, vamos lá para Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Hebreus o quê? 10, 19 ao 25, leia, Micael. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de um Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nós, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, sendo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vos vem que se aproxima o dia. Mano, por isso que eu amo a NVI. Eita própolis. Por isso que eu amo a NVI, velho.
A NVI, ela explícita muita coisa que a Bíblia na linguagem mais antiga, né, deixa como pano de fundo para idiotas. Perdoa. Teve gente que veio usar esse versículo aqui. Esse versículo aqui, ó, o 25. Porque em outras traduções não deixamos de reunir-nos como uma igreja. Em outras versões não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns. Só que o cara esqueceu que congregar, no Aurélio, naquele dicionáriozinho que ele tem na estante dele, significa reunir. Entendeu? Congregar é reunir-se. Congregar é reunir. Vamos congregar pessoas aqui, vamos reunir pessoas aqui, vamos para uma congregação. E tem muita gente que acha que crente é só quem vai pra igreja. Congregar na cabeça do carinha é ir a algum lugar, ir a um templo, ir a uma casa de oração, digamos assim, ir a uma tenda. Não, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, que é o que a gente está fazendo aqui, segundo o costume de alguns, né? Tem muita gente que deixa e se desvia, digamos assim. Mas encorajemos-nos uns aos outros. Entendeu? Isso é a nossa esfera comunitária. Então percebeu que como não tem como ser cristão sozinho, somente um nível pessoal, não tem como você somente ser uma pessoa cristã, não tem como. Você precisa estar em comunidade. Existe também a esfera social. Vamos voltar lá para Lucas 14. Lucas 14, versículo 12 ao 14. Lucas 14, versículo 12 ao 14. Show, Cris. Quero que tu vai ler. Eu leio. Diz também ao que havia convidado: quando dares um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso retribuído. Mas quando dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. A esfera social e ajudar quem precisa, né? Ajudar de forma direta quem precisa. Isso é uma forma também de glorificar a Deus. Só que uma coisa, mano, que é bastante interessante é a justificação por obras, né? Existe um dualismo entre fé e justificação por obras. Tem muita gente que pensa que as pessoas vão ser salvas pela caridade que elas fazem. Então vamos salvar Hitler, né? Hitler foi um cara que fez muitas obras caridosas para o pessoal lá, os músicos lá que tocavam. Tinha um orfanato onde eles ensinavam as crianças a tocar violino. E Hitler ajudou aquela fundação ali por muito tempo da vida dele. Então as pessoas elas não são salvas nem justificadas pelas suas obras. A gente faz as obras em detrimento daquilo que existe em nós. Um dos significados de amor é a caridade, né? Um dos significados de amor é ajudar as pessoas. Então a gente ajuda as pessoas justamente porque existe uma caridade em nós. A gente ama as pessoas, a gente não quer ver as pessoas mal, né? Tipo assim, quando acontece uma tragédia de alguém, de alguma facção, por exemplo, que morreu, eu fico feliz, eu fico alegre, sou doido. Tem gente que tem que morrer mesmo. Não, gente. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que chorar com os que choram, então eu não posso me alegrar. Nem que seja o pior de todos os caras que morreram, mas ainda é um ser humano, é alguém imagem e semelhança de Deus. É um cara muito errado, tinha demônio no corpo, mas ele é alguém que tinha imagem e semelhança de Deus ainda. É alguém que é triste. Quem está morrendo ali é a imagem e semelhança de Deus que está morrendo, né? É triste que ele não teve uma vida como a gente queria que ele tivesse, mas triste, né? E outro lado, é uma mãe que chora, é uma família que chora, pai e tal. Então a gente não deve sentir esse sentimento, né? E no tempo da eleição do ano passado, né, a pergunta que mais me fizeram foi isso, né? Se é de direita ou se é de esquerda? Eu falei, mano, eu sou cristão, não tem como eu adotar um lado. Não tem como, é impossível. Cristão de esquerda tá errado, cristão de direita tá errado também.
Vai ter situações que a direita vai apoiar que tu não pode estar apoiando totalmente. Tipo assim, lembra que eu falei que nunca é 880? São poucas coisas dentro do evangelho que é 880. São pouquíssimas coisas. Só que óbvio, eu me adetenho mais pro lado da direita do que pra esquerda. Mas tem muitas coisas que a direita fala que eu não posso. Não posso. Não é que eu não queira, é que eu não posso. Que a minha fé vai contra. Tem coisa que a esquerda apoia que eu não posso também. A minha fé vai contra. Então, tipo assim, não é o que eu acho mais legal, o que eu acho mais bonitinho. Não. É o que minha fé aponta como consistente. Né? Não tem como eu apoiar duas inconsistências. Não tem como. Então, existem essas três esferas, né? Pessoal, comunitária e social dentro da vida cristã. A gente tem que zelar das três de formas iguais, né? Na minha esfera pessoal, eu tenho meu devocional. Eu oro, leio a Bíblia, tenho meu momento com Deus. Na minha esfera comunitária, eu tenho uma adoração livre todos os domingos, onde eu sou alimentado, onde eu vejo as pessoas, onde eu mato a saudade do Micael, da Cris, do Rafael, pá. E a minha esfera social é meu dia a dia. Né? É o lixinho que eu não jogo pelo ônibus, pela janela do ônibus, né? É a velhinha que eu ajudo, né? Eu levo da cadeira pra velhinha sentar. Enfim, são todas essas coisas que eu faço pelo próximo, em detrimento daquilo que existe em mim, né? Eu amo o meu próximo, então eu preciso fazer com que ele se sinta bem. Eu preciso dar um grau de igualdade a todos. Isso é difícil. A igreja local é o lugar onde dividimos os fardos. Isso aqui é muito lindo, gente. Vamos ler Gálatas 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. A igreja local É o lugar onde dividimos os fardos. 6, 2. Isso, leia. Levem os fardos pesados uns aos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Vocês sabem qual é a lei de Cristo? É o amor. É o amor. E gente, a gente leu isso semana passada. Toda a lei, ela se cumpre, ela se resume no amor. Toda a lei. Toda a lei. Qual é a diferença de quem tenta cumprir todas as ordenanças bíblicas para quem entende que é incapaz de cumprir? É que um acha que é capaz, né? E tenta, por isso que tenta, né? E sabe aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Pois é. E o outro, que somos nós, ou ao menos deveríamos ser, são pessoas que sabem que são incapazes. Então a gente tenta fazer o mais fácil, ou mais difícil, né? Que é amar. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos, amar a nós. Gente, quando eu falo que não tem como a gente manter um amor próprio sem que a gente peque, é no sentido de que quando a gente ama a gente, eu acho até estranho, eu acho que isso é redundante, sabe? Eu acho que isso é pleonasmo. Mas enfim, quando a gente tenta amar a gente começa a olhar ou a pesar defeitos e qualidades, né? Então o que a gente começa a fazer? A gente começa a ser juiz de nós mesmos. E aí onde mora o pecado, gente. E aí onde mora o erro. Após fazer isso, é óbvio que a gente vai deixar os defeitos de lado. Óbvio, a gente vai ficar somente com as qualidades, as coisas boas, né? Sou simpático, sou bonito, sou carismático, pai e tal. Aí enche o meu ego. Aí vou pro espelho e bato uma foto. Tô me amando. Imagina se Jesus tivesse feito isso. Nossa, mano. Imagina. Jesus, eu sou Deus mesmo, meu irmão. Sou o cara. Vou fazer todos os milagres aqui. Pai, tal, pô. Já vai aparecer na frente dele e derrotar. Puf. Vai pra lá, Satanás. Eu sou o cara. Aí o cara viesse pra matar Jesus, ele matar todo mundo. Pá, 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 pá. Daria uma bela história de filme da Marvel. Daria. Mas não é assim. Jesus, sabendo que era Deus, colocou numa condição de homem. De fragilidade.
Quando eu amo a mim mesmo, eu não me coloco em condição de fragilidade. Eu me coloco em condição de Deus, de mim mesmo. Eu tenho posse de mim. Se eu tenho posse de mim, cadê Jesus na parada toda? E aí onde entra o egoísmo. E é onde eu começo a amar coisas que não são necessárias, né? Começo a amar o quê? O produto químico o produto da minha maquiagem. Eu começo a amar as roupas de marca. Eu começo a amar o chapéu, o sapato. Por quê? Porque isso aqui tudo vai fazer eu me amar. Isso que vai fazer com que as pessoas olhem para mim e falem, olha que essa pessoa se ama, né? Começa a sair sozinho para os lugares, para o shopping, para as coisas, porque eu não preciso de ninguém para sair, para viver. Eu me amo. Então se eu me amo, eu vou me amar sozinho. Sabe? Então é uma parada que não vai te levar a lugar nenhum. É um círculo sobre você mesmo. E eu acho que é por isso que existe a Trindade. É um amando o outro. É Deus, é o Pai amando o Filho amando o Espírito amando o Filho. E assim tudo se completa. Então quando eu amo o próximo, gente, eu gratuitamente, automaticamente estou me amando. É automático. Por que, Jonathan? Como assim você está amando o próximo e está se amando? Porque ao amar o próximo, eu me reconheço nele. Eu só vou fazer para ele o que eu queria que fizesse para mim. Eu só vou fazer para o Micael aquilo que eu quero que o Micael futuramente faça para mim. Ou outra pessoa faça para mim. Eu não quero que ninguém bata na minha casa. Eu não vou bater na casa do Micael. Eu não quero que ninguém destrua a minha casa. Eu não vou destruir a casa do Micael. Gente, amor é tudo aquilo que eu faço pro outro sem querer receber nada em troca, e aquilo que eu faço para ele porque eu queria que fizesse para mim, ou aquilo que eu faço para ele porque eu faço para mim também. É simples. No final é simples, né? No fim das contas, resumidamente, é simples. Se eu não quero que ninguém faça barulho na hora que eu tô fazendo adoração livre, por exemplo, então também não vou fazer barulho na hora do culto pessoal, né? Se o pessoal tá fazendo baderna, eu não quero que ninguém interrompa o nosso culto. Aí eu vou lá pra frente da igreja e boto um somzão alto, faço o baile da penha. Jamais vou fazer isso. Isso é uma forma de amar também. E o que a Cris falou no início, né, no catecismo, não é amar somente aqueles que são acessíveis, tá? Tem que amar também aquelas pessoas insuportáveis, aquelas pessoas que não nos respeitam. Tem muita gente, né? A gente tentou fazer o culto ali fora, ninguém respeitou nós, a gente teve que ir aqui pra dentro. Então, é isso. E é o ponto que a gente vai entrar agora. A igreja é um lugar de amor. Romanos 12. Romanos 12, versículos 10 ao 16. Achou? Lê aí pra nós rapidão. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. É até qual? 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Viu? Como o apóstolo Paulo dá um soco no amor próprio, no orgulho. Tu se acha inteligente, não é? Pois é. Aquele teu livro. Cara, é ganhado. Perfeito. Mano, a gente... Isso aqui é legal, no 16. Ele fala assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Isso é interessante. A gente se fecha muito no nosso gueto, né? Só vou me relacionar com esse grupo de pessoas. Não, estejam dispostos a se relacionar com pessoas que estejam abaixo de você em algum sentido, né? E para encerrar, a igreja é um lugar de unidade. Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, versículo 19.
Romanos 14, versículo 19, achou? Já. E aí, Cris? Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Edificação mútua. Gente, a unidade que o apóstolo Paulo fala é nós estarmos em perfeita união com aquilo que interessa. O que interessa? Amar a Cristo. Porque amando a Cristo que as outras coisas vão acontecer. É como os planos que a gente faz para nossa vida, né? Eu quero muito casar e ter filhos. Só que para isso acontecer eu preciso o quê? Eu preciso arrumar um emprego que me dê estabilidade, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso ter uma namorada e após esse namorado planejar um futuro com ela e depois comprar uma casa e depois viver com ela, ser feliz, pá, e ter um filho. Então, é uma série de... Não é tão simples assim, mas... Não é tão... Mas quem foi que disse que era simples? Estou dizendo que são coisas que dependem uma das outras. É a mesma coisa na comunidade. Existem coisas que dependem das outras. A primeira coisa começa de quê? Amar Jesus. Depois que eu amo Jesus, aí sim, vai vir as outras coisas. Eu vou tolerar os atrasos do Micael, às vezes que o Micael falta. Eu vou tolerar quando a Cristina falta, quando ela não vem também. Eu vou tolerar quando o Rafael dorme demais. E aí eu vou ter aquele espírito manso, né, para lidar com essas situações. Eu vou tolerar, a Cris vai me tolerar quando ela chega onde eu tô dormindo, sabe? E é tudo isso. É tudo isso. Vocês vão me perdoar quando eu não conseguir entregar um sermão à altura que vocês esperavam. E assim a gente vai vivendo, comunidade, né? E a gente vai chegar no aniversário do Micael, a gente vai bater parabéns, no aniversário da Cris a gente vai bater parabéns. E essas coisas. Quando um tiver, quando o Jonathan reprovar em carro, por exemplo, vocês vão consolar o Jonathan, você vai passar na próxima, vai dar tudo certo. Quando a Cristiana estiver triste, a gente vai consolar a Cris. Quando o Micael não conseguir comprar a moto dele, a gente vai consolar ele. Não passar no concurso, que é algo bem improvável de acontecer, mas esperemos que não aconteça. E tudo isso, gente. Ai, Jesus. Mais alguma coisa que é para acrescentar? A gente pode encerrar aqui. Tá tudo certo. Tudo certo?